Os líquidos iônicos são definidos como eletrólitos líquidos compostos totalmente por íons. Eles têm pressão de vapor negligenciável e ponto de ebulição menor que 100 graus. Eles têm algumas vantagens em relação a outros solventes orgânicos, como a alta estabilidade térmica e química, eles têm uma ampla faixa de temperatura de trabalho e boa condutividade elétrica. Entre os líquidos iônicos mais comuns estão os cloretos de alquil e imidazóleo. Eles possuem uma estrutura semelhante a outros surfactantes comuns, principalmente pela natureza anfifílica, devido à parte polar do anel imidazóleo e à parte apolar da cadeia alquílica. Esses cloretos, então, eles têm uma boa estabilidade, eles são facilmente sintetizáveis e têm um custo moderado em relação a outros líquidos iônicos. O uso de surfactantes, então, em diversas áreas de aplicação industrial, ele vem crescendo bastante, mas os surfactantes que já eram usados há algum tempo, principalmente os advindos de petroquímicos, como o ABS, eles vêm dando lugares a outros surfactantes que são produzidos usando abordagens sustentáveis e têm grupos biocompatíveis que podem sofrer biodegradação. Os líquidos iônicos, então, que nós usamos, que tem parte apolar dos ácidos graxos, podem sofrer biodegradação e por isso são chamados de biosurfactantes. Os cloretos de imidazóleo eles são produzidos a partir do metilimidazóleo, da cetonitrila e do aleto de alquila de interesse sob aquecimento. Os cloretos, então, que nós usamos são o cloreto de 1-butil-3-metilimidazóleo e 1-butil-2,3 de metilimidazóleo. Eles são usados, então, para as próximas etapas, sendo a primeira delas a troca iônica do íon cloreto pela hidroxila. Após feita a troca iônica, então, é feita a neutralização com o ácido graxo de interesse, no nosso caso, ácido esteárico e ácido oleico. A etapa de neutralização com os ácidos graxos é a etapa que dá origem ao que nós chamamos de fails, que são Fatty Acid Ionic Liquids. Os nossos fails, então, eles vão ter o cátion com uma metila ligada ao anel ou duas metilas e os ânions vão ser ou oleato ou estearato. Então a gente fez uma tabela para nomear direitinho como a gente vai chamar cada um deles, sendo os 2 cátions possíveis e os 2 ânions possíveis. Então, sobre os resultados, ainda tem muitas caracterizações que ainda vão ser feitas, mas algumas caracterizações já foram realizadas e trouxeram alguns resultados interessantes. As caracterizações já realizadas com a RMN de próton, então, elas confirmaram a formação dos líquidos iônicos com os ácidos graxos e é possível fazer uma diferenciação das regiões nos espectros, correspondentes ou às metilas adjacentes ao anel imidazóleo, ou à cadeia alquílica, ou aos hidrogênios ligados à dupla ligação do oleato. A partir dos espectros de infravermelho teóricos em relação ao posicionamento do cátion e do ânion, é possível ver que se eles estivessem no mesmo plano, haveria um pico pronunciado em 2500. Tanto no espectro do feio 1b quanto do feio 2b não existe esse pico pronunciado em 2500, então eles não estão no mesmo plano e sim o ânion está orientado por cima do cátion. Já em relação às perspectivas dos usos dos nossos líquidos iônicos, então uma delas é a recuperação de óleo auxiliada por químicos. Ela se baseia na redução da tensão interfacial entre a salmoura e o óleo, aumentando a capilaridade e assim liberando o óleo residual que ficava preso no reservatório. Os testes de salinidade, então, eles são úteis para determinar a salinidade ideal dos surfactantes com a fase oleosa. O teste que nós realizamos, então, foi uma mistura entre a salmoura, o feio 1A, o pentano e o clorofórmio, que gerou uma emulsão e não apresentou separação de fases. Devido a esses fatores, então, o feio A ele tem potencial uso para injeção no caso da recuperação avançada de petróleo. Em relação ao estabilizante de nanopartículas, então, estudos já sugeriram que os líquidos iônicos são solventes preferidos na questão da síntese e modificação de nanoestruturas metálicas, devido ao nitrogênio do anel imidazólico, que pode acomodar facilmente as moléculas de água através das ligações de hidrogênio. Então, experimentos preliminares com a nanopartículas de prata e o feio indicaram que eles são sim potenciais candidatos para a estabilização de nanopartículas metálicas coloidais.